O mar tem memória. E como toda memória, às vezes ela desperta. Janeiro de 2026. O mundo ainda tentava compreender o significado do último sinal. As principais agências oceanográficas haviam suspendido qualquer pesquisa nas coordenadas do triângulo. Mas, enquanto governos se calavam, pequenas equipes independentes começaram a investigar por conta própria. Uma delas era liderada pelo oceanógrafo português Dr. Miguel Torres, especialista em acústica submarina. Torres acreditava que o triângulo não era uma anomalia, mas uma biblioteca natural, um espaço onde o som, a pressão e o campo magnético se combinavam para preservar o que o tempo destrói. O mar não esquece, dizia ele. Ele grava. Em março de 2026, Torres fundou o projeto Recall, com o objetivo de testar uma teoria ousada. Se o mar realmente guardava ecos do passado, talvez fosse possível reproduzir sons de eventos históricos através da ressonância das águas. O método era simples em teoria, impossível na prática. Usar vibrações ultrabaixas para ler camadas de som presas na densidade do oceano, como agulhas percorrendo os sulcos invisíveis de um vinil submerso há séculos. A primeira expedição foi realizada em maio de 2026, a bordo do navio Argus II. Equipamentos novos, equipe reduzida, nenhum apoio oficial. O destino, as mesmas coordenadas do triângulo invisível. Nas primeiras 48 horas, nada. Os sensores captavam apenas o ruído constante do fundo, o mesmo som branco de sempre. Mas na madrugada do terceiro dia, algo mudou. Um dos hidrofones registrou uma vibração profunda, repetitiva. A forma de onda parecia antiga, quase orgânica. Quando os cientistas amplificaram o som, ouviram o impossível. Vozes humanas, fragmentadas, distorcidas, afundadas em camadas de água e tempo. Mas eram vozes, gritando palavras desconexas, nomes, coordenadas, pedidos de socorro. Entre elas, uma frase se destacou, em inglês, dita com clareza. We are still here. Ainda estamos aqui. O áudio foi enviado para análise no Instituto de Lisboa. Lá, ao filtrar as frequências e isolar os timbres, descobriram algo impressionante. As vozes correspondiam a padrões vocais humanos autênticos dos anos 1940. Os timbres, sotaques e ruídos de fundo eram compatíveis com gravações da Segunda Guerra Mundial. Mais especificamente, com a comunicação do voo 19, desaparecido em 1945. O que os cientistas ouviram não foi uma repetição das transmissões conhecidas, mas frases novas, jamais registradas antes. Como se a gravação do oceano contivesse o que nunca foi ouvido. Enquanto analisavam a região, Torres percebeu que o som parecia vir de diferentes profundidades, em camadas acústicas sobrepostas. Cada camada tinha um período de eco distinto. Algumas pareciam guardar sons recentes, outras ecos de séculos atrás. Em uma dessas camadas, identificaram um padrão de vibração que, ao ser convertido em áudio, reproduziu algo semelhante a vozes antigas falando em latim. Os linguistas reconheceram trechos idênticos a textos náuticos medievais, relatos de tempestades e rotas de navegação usadas no século XV. É como se o mar guardasse todas as vozes que o atravessam, escreveu Torres. Como se a própria água fosse um registro infinito. Durante a quinta expedição, em agosto de 2026, o projeto Recall captou um novo conjunto de sinais. Desta vez, os padrões acústicos mostravam anomalias familiares. 5 batidas curtas, uma longa. Ao sobrepor a frequência com o espectro do último sinal, perceberam coincidência total. Mas havia algo mais. Entre os pulsos, uma voz feminina surgiu brevemente. A equipe quase parou o trabalho quando ouviu. Era a voz da doutora Helena Paiva, desaparecida no ano anterior. Miguel, pare de gravar. Ele está acordando. A gravação durou apenas 4,7 segundos. E depois, o mar voltou ao silêncio. As notícias do projeto Recall vazaram. Em questão de semanas, laboratórios da Rússia, China e Japão começaram a investigar fenômenos acústicos similares. Relatos surgiram de todos os oceanos. Sons idênticos, ecos de vozes humanas,
Padrões impossíveis. Um relatório interno da ONU chegou a admitir a existência de anomalias de memória oceânica, mas foi rapidamente retirado do ar. Enquanto isso, o Dr. Torres recebeu uma mensagem anônima com um único arquivo de áudio. Ao reproduzi-lo, ele ouviu o som que havia assombrado gerações de marinheiros. 5 pulsos curtos, um longo, e uma voz repetindo, em loop: "The recording is complete. The recording is complete." Em outubro de 2026, o Argus II realizou o mergulho mais profundo já feito pelo projeto Recall, descendo a mais de 4.800 metros. Os drones transmitiram imagens que, até hoje, são consideradas controversas. Entre as formações rochosas, o fundo do mar parecia coberto por uma camada reflexiva, quase metálica. Quando iluminada, refletia o próprio navio em movimento, como um espelho líquido. O sonar mostrou que o material não era sólido nem gasoso, mas uma zona de ressonância, uma espécie de fronteira acústica. E então, quando os drones se aproximaram demais, a transmissão travou. Por 3 minutos, o feed mostrou apenas estática. Depois, uma imagem única surgiu por alguns segundos. O reflexo de uma tripulação inteira, olhando de volta. Mas os rostos não eram os deles. Pouco depois da expedição, o Dr. Miguel Torres desapareceu. Seu diário foi encontrado a bordo do Argus II, que retornou vazio à costa de Lisboa. Nas últimas páginas ele escreveu: "A água grava tudo, mas ela não apenas guarda, ela repete. E quando repete, revive. A diferença entre eco e lembrança é que o eco termina. A lembrança não. No final da página, uma anotação menor, quase ilegível. A voz do mar está crescendo. Ele se lembra de nós." Hoje, o projeto Recall é considerado o mais controverso estudo da história da oceanografia. Oficialmente, nada foi comprovado. Mas, nos bastidores, cientistas admitem que o oceano pode armazenar vibrações de forma muito mais complexa do que se imaginava, como se cada onda fosse um fragmento de memória física do planeta. E quando a maré sobe, dizem que o mar sussurra essas lembranças aos ventos, devolvendo pouco a pouco o que jamais quisemos ouvir. 5 batidas curtas, uma longa. Silêncio. O som da terra, lembrando de si mesma.